Espera aí, vocês realmente acreditaram que eu não ia fazer esse vídeo? Que eu ia gastar uns 10 minutos da minha vida fazendo piada de tiozão por causa da eliminação do Manchester City na Copa do Mundo de Clubes. Até parece que vocês não me conhecem, né? É que eu gastei algum tempo preparando o material da Dona Valdete. Ela vai aparecer nos shorts desse canal de vídeos. Pense só no que a Dona Valdete pode fazer com esse trocadilho, ou esse trocadalho do carilho, do Doku carregou para o Bilal que endureceu contra o Manchester City. Gente, pense nas piadas, pense em todo o humor que esse jogo gerou. Aliás, outro excelente jogo. Eu acho que a Copa do Mundo de Clubes deu certo porque entregou para a gente entretenimento genuíno no futebol. Jogos emocionantes, jogos interessantíssimos, eliminações bizarras, porque, querendo ou não, essa eliminação do Manchester City entra para a galeria das coisas mais surreais que aconteceram no futebol, e a vitória do Al Hilal na prorrogação é uma das maiores zebras da história do futebol, com muita facilidade. É que eu não tenho uma pesquisa aqui aberta de forma direta, mas eu juro que eu gostaria de saber se essa é a primeira vitória da história de um time saudita em relação a um europeu. Eu poderia fazer um vídeo de 10 minutos de piadas com muita facilidade, mas eu tô aqui para comentar a sério um dos melhores jogos da Copa do Mundo de Clubes. Um jogo que para muitos eram favas contadas, ninguém dava nada, muita gente achava que o Manchester City iria passar com muita facilidade, deu essa impressão no começo do jogo, mas aí o Al Hilal, do Marcos Leonardo. Gente, essa é outra piada que eu tenho que contar. O Manchester City teve a capacidade de perder para um time cujo atacante é brasileiro, e nada contra o Marcos Leonardo, eu acho que ele fez o papel dele da forma brilhante, marcou 2 gols, foi eleito o melhor jogador da partida, mas vamos combinar que o nome Marcos Leonardo é nome de garoto que cresceu no apartamento da avó? Marcos Leonardo é o cara que é criado pela dona Clotilde, que mora no quinto andar. É basicamente isso. E eu não tô aqui desmerecendo a capacidade técnica do Marcos Leonardo, eu só tô fazendo piada com o nome composto dele. É típico nome de garoto que foi criado em apartamento. Então, o Manchester City teve essa capacidade de perder para o time do Marcos Leonardo. Agora, falando um pouco mais sério, o que que esse Al Hilal tem de tão a mais, além de endurecer pro Doku? Ah, meu Deus do céu, o Doku arregou pro Bilal que endureceu. Ótima piada. Então, o Al Hilal tem vários jogadores brasileiros. Na verdade, não apenas jogadores brasileiros, é uma legião estrangeira que esse time possui e que passa bem longe de representar efetivamente o futebol saudita, mas confirma uma tese que já vinha se propagando há algum tempo no futebol, que os petrodólares, os sheiks árabes, enfim, os envolvidos lá no futebol saudita, que eles estavam investindo mundos e fundos para que esse fosse um futebol que, com o passar do tempo, iria se desenvolver e se tornaria mais forte e ganhar a relevância no futebol mundial. Não apenas pela capacidade econômica, mas também pelo aumento de handicap técnico. A gente viu mais ou menos a mesma coisa acontecer no futebol dos Estados Unidos, apesar de que é óbvio que os times norte-americanos não avançaram, ou o único, no caso o Inter Miami, não avançou. A gente ainda tem da CONCACAF o Monterrey que vai jogar contra o Borussia Dortmund, enquanto estou gravando esse vídeo, esse jogo ainda não aconteceu, mas a gente viu essa tentativa ocorrendo na MLS. Eu particularmente acredito que a MLS vai ser um campeonato mais relevante daqui a 5 ou 10 anos, mas basicamente aconteceu a mesma coisa. Elevados investimentos no futebol saudita, e aí o resultado é esse. E não venham me dizer que o Manchester City não queria ganhar esse jogo, tá? A gente tem que desmistificar essa ideia de que os europeus não estão nem aí para essa Copa do Mundo de Clubes, pois estão. Porque não só a premiação, não só a visibilidade, porque tudo isso os times brasileiros estão capitalizando. Pense no que Fluminense e Palmeiras vão conseguir de visibilidade internacional,
de torcida, o dinheiro, a premiação que esses dois times já receberam, que é muito maior do que Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, grana é sempre bom, grana sempre ajuda, e essas equipes europeias, por mais que o dinheiro seja aparentemente infinito, vão gostar da premiação da Copa do Mundo de Clubes conforme vão avançando de fases. E tem mais aquele fator psicológico para o Manchester City. É uma equipe que, comandada por Pep Guardiola, não ganhou nada de relevante na temporada e não queria ser manchete negativa para os coleguinhas europeus e também para a imprensa europeia, principalmente a imprensa britânica, que com certeza vai pegar muito no pé desse Manchester City por ser eliminado pelo Bilal, que endureceu para o Doku. Gente, piada recorrente. Desculpa, YouTube. Pode reduzir a visibilidade desse vídeo porque eu estou falando algo um tanto quanto polêmico, mas não tem como não se referir eh, a essa prosódia, e eu estou usando termos bonitos para tentar dar uma suavizada, que ocorreu lá nos Estados Unidos. Então, como eu ia dizendo, a gente tem que desmistificar essa ideia de que os europeus não estão nem aí para esse campeonato, porque Manchester City correu como nunca para tentar ganhar o jogo e não rolou, porque, caramba, também tem uma hora que fisicamente esses caras estão moídos. Outra piada pronta, né? Phil Foden. E Phil Foden se fondeu. Cara, como é que pode? Então, o pessoal do Manchester City estava moído fisicamente. O pessoal da Inter de Milão também, se bem que Lautaro Martinez, no final do jogo contra o Fluminense, estava cuspindo marimbondos. Ele diz com todas as letras, né? Os jogadores que não estavam a fim de correr pelo time, que não queriam ganhar todos os campeonatos, que não queriam disputar todos os campeonatos, que desse a área da Inter de Milão, porque da parte dele, Lautaro, ele ia jogar todos os jogos da mesma forma de sempre, tentando vencer jogos, tentando vencer campeonatos. Mas a gente sabe muito bem que para algumas equipes europeias a temporada foi um pouco mais longa, mais desgastante, e isso agora cobra o preço. Eu acredito sim na tese de alguns treinadores e jornalistas que vieram a público para dizer que os europeus não queriam de jeito nenhum jogar essa Copa do Mundo, que é uma ideia infeliz. Bom, para eles é, porque final de temporada, os jogadores extenuados, precisando de férias, a última coisa que poderia acontecer de positivo era jogar mais um torneio com no mínimo mais 3 jogos, onde você tinha que ficar pelo menos mais 2 semanas envolvido na competição. E se você avança, você vai para a terceira semana e vai acumulando mais jogos, e aí a temporada vai se complicando. Não é o que acontece para o futebol brasileiro, porque o nosso calendário, que também é apertado, que também tem acúmulo de jogos, que tem 16 jogos a mais pelo estadual, né? O estadual que agora vai encurtar o número de jogos por regra, por determinação da CBF, os estaduais terão que ser mais curtos a partir do ano que vem, mas pelo menos estamos no meio da temporada, estamos no auge do preparo físico e é nisso também que Fluminense e Palmeiras vão apostar suas fichas para derrotar, respectivamente, Chelsea e Al Hilal. A derrota do Manchester City tem uma série de fatores e uma série de combinações de, não digo de explicações ou justificativas, mas de elementos que acabam explicando essa eliminação. O componente físico, o componente mental, o calor nos Estados Unidos e o Bilal que endureceu. Ai, é muito divertido ver esses times europeus sendo eliminados 1-1 por equipes que parte dessa narrativa também envolve a subestimação dos clubes da América do Sul e dos clubes de outros continentes que não sejam a Europa. Eu me divirto muito com tudo isso, porque não apenas temos jogos de futebol mais animados, como também temos as quedas de gigantes que, em muitos casos, acabam subestimando o futebol que é jogado em diferentes locais do mundo, e um futebol globalizado. Um futebol que hoje você tem jogadores de diferentes países em todos os grandes centros. E, de alguma forma, esses centros que antes eram
menosprezados e ridicularizados, que eram insignificantes para o futebol, vão aprendendo a jogar o esporte com quem sabe, com aqueles jogadores de países que têm a tradição futebolística nas veias e nos pés. Boa sorte para o Fluminense. E assim, Renato Gaúcho, eu sei que você não está assistindo esse vídeo, mas fique esperto, tá? Fique esperto, você vai ter que segurar o Bilal com força, tá? Porque o Bilal, se ele decidir endurecer para você, você não vai poder correr, não. A não ser que você faça que nem o Doku fez. E desculpa, YouTube, o nome do jogador do Manchester City é esse. Então, o Doku arrebou para o Bilal. Espero que o Renato Gaúcho e o Fluminense não façam a mesma coisa. Estou esperando um confronto entre Palmeiras e Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes.